demais estar com vocês aqui nesse horário, conversando um pouco sobre boas trocas acerca da cura interior, acerca daquilo que acontece no emocional, partilhando um pouco de conhecimento e de experiências que ao longo de 20 anos de atendimentos, de trabalho profissional e também de boas conversas, né? A gente está sempre conversando com alguém e aí são muitos casos, a gente escuta muita coisa e pode orientar para o bem, pode utilizar o conhecimento através da psicanálise, através das terapias integradas e através das neurociências para poder ajudar você a entender o que está acontecendo aqui dentro, a entender o que está passando aqui nos pensamentos, para que você possa buscar um caminho de cura mais saudável, para que você possa buscar assim uma estrutura de vida melhorada, para que você possa se compreender e, como eu gosto de dizer sempre, aprender a lidar com os seus desafios interiores. Porque muita gente conquista a vida do lado de fora, muita gente conquista na sociedade um bom espaço, um bom emprego, um bom trabalho, uma empresa, mas no interior, mas aqui dentro do seu coração, aqui dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos está um turbilhão, está tudo muito misturado, muito embolado. E aí a gente vai olhar para uma taxa, uma informação na verdade, por exemplo, do Ministério da Saúde no Brasil e da Organização Mundial da Saúde no mundo, que vai falar sobre o aumento expressivo do número de pessoas que estão vivendo algum tipo de sintoma ou algum tipo de transtorno ou algum tipo de mazela por conta das emoções, algum tipo de dificuldade emocional afetiva. E isso vai fazer com que o seu corpo sinta todo o impacto, que a sua família sinta todo o impacto. O número de profissionais que estão aí vivendo uma síndrome de burnout, que é um esgotamento devido ao estresse, né? O número de pessoas, independente da idade, adultos e crianças que estão vivendo uma situação, por exemplo, de ansiedade, de transtorno de ansiedade, ou uma situação de fibromialgia e pânico, quando não é tudo junto, não é mesmo? Então, a nossa intenção nesse momento de hoje é sempre estar trazendo para você algum tipo de informação baseada nos 20 anos de conhecimento em psicanálise e de trabalho profissional e baseado também nas experiências e nas vivências que nós temos e, é claro, a partir de informações da boa ciência. Para você que me conhece, seja mais do que bem-vindo sempre. Para você que está me conhecendo agora, assistindo a gente pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista clínico há mais de 20 anos. Atuo profissionalmente como mentora emocional, atendo famílias, atendo individualmente, presencial e online. E também sou fundadora da comunidade Transformar, uma comunidade onde cuidar das emoções, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, precisa ter uma conexão. Então aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos que é preciso cuidar do corpo, da alma e da espiritualidade. É preciso cuidar do seu corpo físico, é preciso cuidar daquilo que vai na sua alma e é preciso também cuidar da espiritualidade, que é o universo que você cria dentro de você para se conectar ao Criador, para se conectar a algo que é além, né? E é muito interessante aqui para mim, como profissional, a quantidade de pessoas que chegam perto da gente e falam sobre essas situações, né? Sobre uma pessoa ser muito boa em uma área da vida e ser totalmente ruim ou frustrada ou decadente ou machucada em uma outra área da vida. E é muito interessante que nós, como sociedade ocidental, não somos orientados, na sua grande maioria, tá certo? A olharmos para o que acontece dentro da gente. Desde muito pequeno, a educação, principalmente a educação tradicional brasileira, ela ensinou a um modelo de linguagem onde a criança precisava aprender o que o professor está ensinando, precisava aprender o que estava sendo escrito e ela precisava expressar, colocar para fora aquilo que ela entendia. Só que quando a gente vai trabalhar com o emocional, quando a gente vai olhar para uma situação que reflete um mundo emocional, é muito interessante
que a gente acaba percebendo que nem sempre as suas emoções, o que acontece dentro do seu coração, o que acontece dentro dos seus pensamentos, tem uma explicação ou uma concordância com o que você entende. Quantas vezes você sentiu algo ou lembrou, né, teve uma memória, e aí você não soube lidar com essa memória, ou você não concordou com aquilo que sentiu, ou você não conseguiu elaborar de maneira correta, e isso criou um grande conflito. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo, eu estou sempre falando sobre o impacto e os sintomas que acontecem quando ocorre exatamente esse distanciamento entre o que você sente daquilo que você pensa. Quantas vezes, por exemplo, o seu estômago não ardeu porque você não conseguiu ou não pôde expressar a fala como gostaria? Quantas vezes o seu pensamento ficou muito acelerado porque você acabou tendo muitas informações e aí, na verdade, você não consegue nem gerenciar o que está pensando, né? Você sabe que pensa, mas não consegue nomear os pensamentos. O pensamento está acelerado. Quantas vezes você teve um medo, e aí a gente vai perguntar, medo de quê? E você não sabe explicar um fundamento, uma base, você não consegue dizer, olha, eu tenho medo disso. Ou quando você consegue identificar você tem medo de quê, você acaba dizendo, eu tenho medo de uma coisa que para a grande maioria é irracional, como por exemplo o medo de barata. Quantas vezes você tem medo de entrar no elevador, tem medo de passar numa rua e ser assaltada, mas é um medo que é muito extremo, é um medo que rompe, digamos assim, a forma lógica. Isso mostra pra gente que dentro do seu emocional, muitas das vezes, está num conflito muito grande, aonde a informação daquilo que você sente não está sendo aceita ou não está sendo assimilada por aquilo que você pensa. E é exatamente nesse ponto, nessa desarmonia entre o que você sente com o que você pensa, que acontecem os maiores conflitos e aí esses conflitos internos se tornam em sintomas. É exatamente nesse momento, com esse percurso, que todas as vezes em que você traz de dentro de si uma emoção, que na maioria dos casos você não sabe nem dizer de onde vem, não sabe informar como aconteceu aquilo, mas o fato é que você está sentindo no seu corpo. Aí tá sentindo o quê? Aí sente náusea, sente tremores, sente medo, sente um descontrole, sente insônia, sente falta de ar, sente fome demais, ou então a fome passa. Vão acontecendo alguns descontroles e você acaba percebendo que esses descontroles eles vão acontecendo cada vez mais vezes, vão ficando mais repetitivos. Essa repetição indica para a gente da área da saúde emocional que você também está repetindo alguma emoção que não consegue lidar com ela. E você também está repetindo alguma emoção que você não encontrou uma maneira saudável de lidar com ela. Só que toda emoção ela vai gerar dentro da sua alma uma energia muito grande. Pensa em uma bola de energia, pode pensar numa bola de energia. E essa bola de energia ela vai aumentando, 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 aumentando. Todas as vezes em que você não admite essa emoção, em que você não consegue lidar com isso de maneira saudável. Então, conforme ela se expande, ela literalmente adoece o seu corpo. É como se o seu corpo recebesse a pressão do seu emocional. É como se toda a energia concentrada nessa bola, ela encontrasse uma região, e na maioria dos casos é no meio do peito, na maioria dos casos é nas costas, né? Na maioria dos casos se localiza no quadril, ou então aqui na garganta, o tão famoso nó na garganta. E ali você sente todo o processo da dor, sente todo o processo de engasgar, sente todo o processo de não conseguir se mexer direito porque as costas estão travadas, quando na verdade é o reflexo dessa energia emocional expandida e que está o quê? Agredindo a sua estrutura fisiológica, o seu corpo, e o seu corpo acaba sendo um corpo em dores, um corpo de dor. E isso é tão interessante esse processo,
é que muitas vezes as pessoas ignoram o fato de que uma pressão como essa provoca o aumento constante do nível de desgaste no seu corpo. Aí, o sintoma, ele vira um sintoma real, biológico. Olha que interessante isso. Eu estou dizendo para você que todas as vezes em que você tem uma emoção em que você não consegue gerenciar ela de forma saudável aqui dentro, essa emoção vai se expandir de tal maneira que ela vai alterar o seu corpo físico. As células do seu corpo vão ter um outro formato. Por exemplo, no estômago, é muito comum haver um aumento do aquecimento do ácido estomacal e com isso, esse ácido vai acabar provocando o quê? Feridas. O que nós conhecemos como úlcera. Então é muito interessante. Peraí, gente, vida acontecendo, moto passando aqui na rua. Então é muito interessante você perceber e começar a aprender a entender o que o seu corpo está contando para você quando você está num processo de sintomas repetitivos. Por exemplo, você sabia que quando você está vivendo um período de muitas trocas emocionais, de muitas decisões, onde você ainda está na dúvida e precisa se basear bem, precisa definir o que você quer para a sua vida, você precisa se posicionar de maneira concreta, precisa amadurecer o seu emocional para sustentar essa decisão, a probabilidade de que você sofra machucados nos seus membros inferiores é muito maior. Como assim, Tati? O seu tornozelo torce, os seus joelhos doem, as pernas ficam pesadas, às vezes incham. Isso acontece por quê? Porque no momento em que você precisa tomar a decisão e ainda está em conflito por causa disso, o seu corpo começa a mostrar que quer se direcionar, que quer mudar um percurso e você para. Quando você para, a musculatura reage e nessa reação você tem um conflito. O corpo quer ir para um lado e o pé vai para o outro. Você quer ir para frente, o corpo quer ir para frente, quer ficar parado, mas você quer ir para frente, então as pernas incham. Então você começa a ter um monte de sintomas no seu corpo muito ligados às decisões emocionais que você precisa tomar ao longo da vida. E aí é onde a gente chama atenção para o fato de que todas as emoções, elas acabam o quê? Refletindo na biologia do seu corpo. As emoções vão alterar a química, a física do seu corpo, vão alterar a energia, vão alterar a forma com que o sistema límbico é ativado para liberar neurônios e hormônios, né? As emoções, elas vão alterar o ritmo dos seus pensamentos, elas vão alterar o ritmo do fluxo cardíaco, o ritmo do fluxo sanguíneo, elas vão alterar os processos onde naturalmente deveriam acontecer e elas vão começar a liberar muito mais energia e o corpo vai precisar compensar, ou melhor, tentar aliviar essa liberação de energia, produzindo, por exemplo, muito mais dopamina do que deveria, ou produzindo menos lítio, que é no caso do sistema depressivo, onde o cérebro produz menos lítio, produz menos serotonina, produz menos noradrenalina. Isso tudo porque o sistema límbico não está sendo funcional ou não está liberando as informações corretas e essas informações elas vêm da estrutura emocional. Então, aqui na comunidade Transformar, a gente acredita em que nós somos uma estrutura composta. Para tratar o seu corpo, você precisa tratar também do seu emocional. Para tratar do seu emocional, você precisa entender sobre a energia e o fluxo de energia que acontece dentro do seu corpo. Para entender o fluxo de energia, você vai precisar compreender um pouco da sua história. E aí, para compreender a sua história, você vai precisar olhar para as relações afetivas que você viveu durante toda a primeira infância e também as relações afetivas que te envolveram enquanto você ainda estava no ventre, sendo gerado. Essa parte é uma parte muito importante, por quê? Porque a sua história de vida ela é poderosa, ela conta um pouco, ou melhor, bastante, sobre o que você passou e como você aprendeu a reagir quando você recebe os impactos. É muito interessante
Quando você começa a observar a sua história de vida, não somente o que aconteceu, mas quando você começa a observar o que você aprendeu, quem te ensinou, como você se sentiu quando te ensinaram, qual é a representação afetiva daquela pessoa, qual é a força emocional que aquela pessoa tem para você. Será que você gostava muito? Será que você gostava pouco? Será que você dava devida importância? Será que aquela pessoa ela foi muito importante para você a ponto de você não fazer nenhum tipo de filtro? Porque na vida adulta a gente aprende a selecionar, né? A gente escuta e acredita ou não acredita. Agora, quando você é criança, quando você é pequenininha, a criança ela não tem esse filtro. A criança ela absorve com muita potência tudo aquilo que é ensinado e ela acredita. E não só acredita, ela vai gerar ao redor daquilo que acreditou toda uma fantasia, ela vai gerar todo um conhecimento, ela vai gerar toda uma estrutura de formas de lidar e sentir. Vamos para um exemplo prático? Digamos que você é uma criança com seus 4 anos de idade e você um dia abriu lá a geladeira, que é muito comum, e pegou a manteiga e passou manteiga pelo corpo inteiro. Lambuzou a cabeça, lambuzou tudo e foi aquela bagunça com a manteiga. Para a criança, esse momento é um momento de brincadeira. É um momento de entender que quando a manteiga gelada toca no corpo, isso causa sensações, entende? Ela está vivendo ali um conjuntão de sensações, ela está vibrando uma energia alegre, ela está entendendo que ela tem uma mão, que tem algo que passa, ela está curtindo do jeito dela, e ela está se emocionando. E aí chega um adulto desesperado e começa a gritar. Ai, 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 começa a gritar, começa a brigar com a criança, geralmente sacode pelo braço, é muito comum. E aí a criança leva aquele susto, se fecha toda, e aí ela vai ter que ter uma outra reação. Entenda que no primeiro momento ela estava curtindo, ela estava vibrando, ela estava se sentindo bem com aquilo que aconteceu. Agora, nesse segundo momento, com a entrada de um adulto, com a entrada de, vamos dizer que seja uma tia, ou enfim, de alguém que ela conheça, e essa criança ela vai agora ter que gerenciar uma outra emoção muito rápido. A mudança é muito rápida por causa da situação. Ela estava curtindo e vibrando, agora ela está sendo o quê? Limitada e tolhida. Ela está sendo conduzida a uma emoção que ela também não conhecia, que é diferente da primeira. Então existiu um conflito. Só que quem está cuidando dessa criança tem uma representação muito forte. Digamos que seja essa tia, e essa tia ela é uma tia que é cuidadora dessa criança, e essa criança ela vai fazer a associação sem filtro nenhum. Entristeci minha tia. Ela pode pegar esse filtro e ela pode se fechar. Ela pode se sentir tão desajustada que ela vai se fechar, e a partir daí, desse exato momento, ela não vai mais ser tão expansiva, tão criativa, tão lançada para fora, ela não vai ser tão dada a conversar com os outros, ela vai começar a se limitar, ela vai começar a se perceber em exagero, em desencaixe, e isso vai gerar nessa criança essa marca de retenção, essa marca de humilhação, vai gerar nessa criança essa marca de não pode, o que você fez é horrível, e a tendência é que essa criança não tenha filtro para isso. Ok, tudo passou, a tia pegou, deu banho, limpou, algumas pessoas riram, outras brigaram, e essa criança cresce. Quando você cresce, aquele episódio ele vai ficar guardado no seu inconsciente emocional. E você vai vivendo a sua vida, de repente você nem lembra mais do que aconteceu, aquele episódio passou. Só que todas as suas experiências vividas, elas são guardadas no seu inconsciente. E elas geraram uma emoção e está ali, um nível de energia. Aí quando você está agora com seus 20, 30, 40 anos, você olha para você e você tem muita dificuldade de expor uma opinião. Você tem muita dificuldade de dizer não para os outros. Você tem dificuldades de se posicionar quando é confrontado.
você tem dificuldades de se estabelecer, de ter uma estabilidade emocional. E você acha que isso é normal, que é assim mesmo. Você se envolve em relacionamentos que provavelmente não te dão nenhum tipo de estabilidade, para que você continue na instabilidade no susto. E aí, desculpe, quando você vem para um processo de análise, o que acontece? Você descobre que o seu posicionamento na vida adulta está ligado a essa experiência lá da infância, dessa tia que ensinou você a se submeter a tudo sem ter nenhum tipo de filtro. E agora na vida adulta, você aceita tudo de todo mundo, você fala sim para todo mundo, você não faz um filtro do que é bom e do que é ruim para você, você continua vivendo a vida servindo, e desculpe a expressão, às vezes servindo de capacho, servindo de sacos de pancada, servindo de alguém que só está ali como uma estrutura que nós chamamos de estrutura objetal. Alguém para ser usada, mas nunca foi admirada, não sabe o que é ser amada, não sabe o que é ser querida, não sabe o que é servir em amor. Então existe uma grande diferença. Quando todas as vezes algum exagero se manifesta na sua vida, você precisa aprender a observar quais emoções estão sendo repetidas, e essas emoções elas também aparecem no seu corpo. E além de aparecer no seu corpo, essas emoções aparecem no seu comportamento, nos seus relacionamentos, e também aparecem na forma com que você se relaciona e vive a sua espiritualidade. Sim, espiritualidade. É muito interessante, e eu sempre gosto de lembrar que quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de um formato, ok? De você conhecer a Deus ou o Criador, não. Eu estou falando de um processo, vamos dizer assim, um processo onde você constrói dentro de você o jeito com que você se conecta com esse Deus, com esse Criador. Existem pessoas que precisam rezar 20 horas. Existem pessoas que precisam se separar 30 horas. Existem pessoas que precisam jejuar. Existem pessoas que precisam subir longos montes. Outras bastam fechar a porta do quarto. Existem pessoas que estão paradas frente a um móvel, um quadro, focando os pensamentos. Existem pessoas que meditam. Então, assim, a forma com que você busca se relacionar com a espiritualidade, ela vai mostrar como você construiu o seu mundo aqui dentro. Por exemplo, eu conheço pessoas que só sabem se relacionar com um Deus desde que ele seja um general de guerra. Agora, quando você fala Deus Pai, ela já não... Não, Deus não é meu pai, Deus é o general. Mas por que Deus não pode ser seu pai? Aí vem a parte analítica, né? Por que Deus não pode ser seu pai? Ele não pode ocupar o seu lugar de pai, por quê? Não, porque meu pai não foi um cara bom. Olha só, meu pai não foi uma pessoa boa, então Deus não é meu pai porque meu pai não é essa pessoa que foi ruim comigo. Peraí, mas Deus é Deus, seu pai é seu pai. Geralmente eu explico, não reproduza a história que seu pai fez para Deus. Quando você reproduz isso dentro de você, você está criando um universo onde você limita Deus. Entende? Eu conheço pessoas que, se você falar que Deus é como se fosse o seu irmão, elas não aceitam. Ou, como eu disse, Deus é seu pai, elas não aceitam. Elas só aceitam o general, elas só aceitam o Criador. Por quê? Porque elas trazem dentro delas um universo que ainda tem as marcas dos primeiros relacionamentos dolorosos que viveram. Então, quando tem as marcas dos primeiros relacionamentos dolorosos que viveram, elas vão também se limitar a esse modelo de relacionamento para conhecer a Deus, para conhecer o Criador. Então, a espiritualidade saudável que nós acreditamos na comunidade Transformar, e eu vivo e ensino, é uma espiritualidade onde você precisa aprender a gerenciar essas dores, você precisa aprender a curar esse seu olhar das suas feridas,
para que você alcance a Deus de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais produtiva, mais proveitosa, mais saudável e mais curadora. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que vivem um processo de espiritualidade há muitos anos, de 40, 50, 60 anos, e estão sempre enaltecendo o sofrimento, estão sempre enaltecendo a dificuldade, estão sempre enaltecendo a falta. E aí, eu paro um pouquinho para pensar, porque eu gosto muito da Bíblia cristã, estudo e também vivo a partir desses princípios. E nela vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de juntar, há um tempo de espalhar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de se ajuntar, há um tempo de cada um ir para o seu lado, há um tempo para viver a dor, há um tempo para viver a alegria. Então, ali me leva a entender que nós precisamos aprender a viver nessas passagens de tempo. Então, se existe uma passagem de tempo, existem também as passagens das emoções. Então, se existem as passagens das emoções, eu preciso entender que se eu estou com raiva, eu vou sentir raiva e ela vai passar. Eu preciso entender que eu estou vivendo um desafio, eu vou viver esse desafio e ele vai passar. Depois eu vou viver uma alegria, vou sentir essa alegria e ela vai passar. Porque as emoções, as experiências de vida, elas passam. E o amadurecimento vai fazer com que a gente, eu e você, aprendamos a lidar com isso tudo. Só que quando existe um ponto de trauma fixado, quando existe uma dor muito grande na alma, quando existe um processo de adoecimento aqui dentro, intrapsíquico, esse processo vai colocar uma lente, e essa lente vai fazer com que você enxergue tudo diferente. Então, se você está presa no tempo de dor, dentro das suas experiências emocionais, daí para frente, como você está presa na muralha da dor, tudo o que você fizer daí para frente vai gerar o quê? Dor. E é por isso que você precisa se relacionar com Deus, entendendo que Ele é aquele que vai sempre te levar a estar em dores, quando não é isso que Ele ensina. Porque Ele ensina também que Ele é leve, que Ele é manso, que Ele é amor, que Ele é paz. Ele ensina também que Ele é justiça, que Ele é misericórdia. Ele ensina que Ele é quietude, tranquilidade, assim como Ele também é o Deus da guerra, assim como Ele é o Deus que fere, o Deus que faz viver. Ele é o Deus que te dá a paz e também te traz para uma estrutura de desafios. Só que quando você está presa dentro das suas emoções, olhando somente para a dor que foi provocada em você, quando você fica aí no seu coração, nos seus pensamentos, trazendo à memória tudo aquilo que você sofreu, sem você utilizar isso como aprendizado para crescimento e para amadurecimento, essa forma de viver e sentir vai prejudicar o quê? O seu relacionamento na sua espiritualidade. É como se você falasse assim, ó, eu senti uma dor, e aí eu só vou falar com Deus por causa dessa dor. Eu vou tomar as minhas decisões por causa dessa dor. Eu vou me relacionar com alguém por causa dessa dor. Eu não vou me relacionar por causa dessa dor. Eu vou estudar por causa dessa dor. Eu não vou estudar por causa dessa dor. Eu vou falar com fulano por causa dessa dor. Eu não vou... Entende? Tudo está baseado na dor. É por isso que é extremamente importante você aprender a curar as suas emoções. De que adianta você querer cuidar do seu corpo, resolver o problema de todo mundo, resolver, como eu já ouvi muito, né? Estourar na espiritualidade, sendo utilizada por Deus através dos dons, mas na hora de perceber quem você é, o que você carrega aqui dentro, tudo que você lembra de lembrar é um bocado de dores que você não conta para ninguém, mas você sabe que está aí e você nem sabe o que fazer. E passa 1 ano, 2, 3, você está falando porque Deus vai curar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, quando existem coisas que você tem que se posicionar. Por favor, pare de espiritualizar decisões que são suas. Pare de espiritualizar um relacionamento tóxico. Pare de espiritualizar um amor patológico. Pare de espiritualizar as pessoas que se aproximam de você
para extrair tudo que você tem, te lesando, e você diz que está tudo bem. Não, não está. Porque há um tempo determinado para tudo. E se todos esses processos não transformam, não conduzem você para um indivíduo melhor, não faz com que você se sinta mais leve, mais feliz, mais satisfeita, alguma coisa está errada. Isso significa que o seu emocional está dolorido, que o seu emocional está adoecido e você precisa aprender a curar. Só que para aprender a curar é preciso de orientação. É preciso sim buscar bons orientadores, é preciso sim se preocupar com as pessoas com que você busca, que tipo de espiritualidade elas vão influenciar em você, que tipo de pensamentos elas vão influenciar em você, porque acredite, todas as vezes em que existe uma troca entre pessoas, todas as vezes em que existe um contato de relacionamento mais profundo, de um relacionamento onde você se expõe, essa exposição precisa ser mediante de pessoas que têm condições de te direcionar um caminho melhor. Porque é muito verdadeira a fala que diz que os bons costumes são corrompidos. Se você encontra alguém que tem uma estrutura corrompida, e consegue manipular aquilo que você sente, essa pessoa vai te corromper e depois ela vai te deixar e depois você vai ficar muito mal. Assim como se você encontra alguém com uma estrutura saudável, essa pessoa vai te orientar e quando ela precisar sair e te deixar, você vai conseguir levantar e seguir. Então é muito importante você começar a perceber quais são os ciclos de pessoas que você está trazendo para perto de você e quais são os ciclos de pessoas que rodeiam a sua intimidade, porque elas vão influenciar no seu processo de cura, sim. Deixa eu te lembrar uma outra coisa, ninguém se cura sozinho. Ninguém se cura sozinho. É por isso que Deus fez o ser humano relacional. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso amar a mim, entender os meus processos e eu também preciso aprender a amar o outro. E aí tem uma outra parte que eu gosto muito que diz, não adianta dizer que ama a Deus se você não consegue se relacionar com o seu irmão. Olha que interessante isso. E aí será que você está sabendo se relacionar com você para que você possa se relacionar com o outro, para que esse relacionamento te ajude a se relacionar com Deus? Ou será que você está se escondendo das suas dores, entendendo e acreditando que está se relacionando só com Deus, quando na verdade esse relacionamento vertical não está fluindo no horizontal para o outro? Você está se autoagredindo e você está mentindo para você mesmo. Nesses momentos da live eu trago assim uns pontos para você refletir um pouco, porque de verdade eu quero que você seja curada. Eu quero que você seja curado. Eu desejo que você aprenda o caminho do amor. Mas que amor é esse? O amor que começa aqui dentro. E para entender esse amor que começa aqui dentro, a gente volta para um dos pilares da comunidade Transformar. Você precisa aprender a observar quais são as emoções que estão machucadas na sua alma. Você precisa se juntar com pessoas que têm condições de te orientar para algo melhor. Você precisa se permitir curar. Você precisa investir em você para que esse processo de cura seja real, duradouro e produtivo. Se você parar para pensar um pouquinho e olhar ao seu redor, das pessoas que te cercam, será que essas pessoas mais próximas, elas estão contribuindo para que você melhore? Ou será que essas pessoas mais próximas, elas contribuem para que você piore? Digamos que você diga, Tati, perto de mim só tem gente que me piora, mas eu não consigo sair dessa situação. Mas você precisa e pode aprender como lidar com essa situação dentro de você. Quando você começar a mudar, quando você aprender estratégias e técnicas para mudar essa perspectiva aqui dentro, essas pessoas que estão próximas, que vieram piorar a sua vida, elas não vão conseguir ficar, elas vão sair sozinhas. Sabe aquele famoso caso do nossa, você mudou, eu não quero ficar mais perto de você, eu não te reconheço? É exatamente isso que acontece.
mas você precisa primeiro aprender a lidar com a dependência que você tem delas, porque você mantém essas pessoas próximas na sua intimidade. Aprenda uma coisa: você fala com muita gente, você lida com algumas pessoas, mas a intimidade é para poucos. E a intimidade deveria ser para pessoas que vão melhorar você em tudo. Ainda que às vezes confronte, ainda que às vezes puxe a orelha, ainda que às vezes discorde, mas é uma discordância saudável, produtiva. Não é uma crítica destrutiva, não é uma crítica para diminuir quem você é ou para expor um defeito seu. Não, é uma observação para um ponto de melhoria. Tem muita diferença e faz muita diferença. Então, de verdade, quem você tem trazido para a sua intimidade? Será que essas pessoas que você tem trazido para a sua intimidade, elas são pessoas que estão sendo atraídas e você permite por causa do processo de melhoria e transformação? Ou você tem atraído e permitido essas pessoas na sua vida por causa das dores que você sente, e aí você atrai pessoas para que elas continuem mantendo você no processo de dor? Quer ver um exemplo prático disso? Que eu escuto muito e eu tenho certeza que você conhece? É o famoso dedo podre. Nossa, a mulherada sai de um relacionamento ruim e tóxico e entra em outro relacionamento ruim e tóxico. Aí geralmente o pessoal fala, não, é dedo podre. Não, sabe o que é isso? É a repetição de um emocional doente. Você está adoecida. Você está adoecido. Se você viveu um relacionamento danoso, você saiu, conseguiu sair desse relacionamento e agora você está em outro relacionamento danoso. Isso acontece porque dentro de você existe um ciclo emocional adoecido, distorcido, e esse ciclo vai procurar uma outra pessoa para te manter na dor. É como se você trocasse o carcereiro. Sabe quando está numa prisão e aí existe alguém tomando conta da porta e mantém você ali no canto, mas quando chega o horário do plantão troca, sai um, entra outro, mas te mantém no local da dor? É exatamente isso que é o reflexo do chamado dedo podre. Você está com o seu emocional afetado, existem feridas que estão sendo repetidas e na hora de procurar alguém, você procura alguém que te mantenha presa, encarcerada. Sabe por quê? Porque provavelmente você tem medo de ser livre. Porque provavelmente em algum momento da sua história de vida, lá na sua primeira infância, lá ainda na sua gestação, alguma marca foi feita e você começou a repetir isso automaticamente. Sabe aquela questão do todo dia ela faz tudo sempre igual? E chega uma hora que você não consegue nem entender, nem lembrar o porquê que você está fazendo aquilo? Nossa, o que eu encontro de mulheres aqui que ficam, Tati, eu não sei por que eu estou nesse relacionamento, esse cara não me faz bem. Essa pessoa só me extorque, essa pessoa não junta para nada, essa pessoa me ignora, não me trata bem. E assim, vão falando uma série de situações muito dolorosas. E aí eu pergunto, ok, eu entendi que a outra pessoa fez isso, mas o porquê que você se mantém nisso? Qual foi a terra, o espaço que toda essa distorção encontrou para que brotasse nesse território que você tem aí dentro? Qual foi o ambiente que essa semente ruim encontrou para germinar, porque já existia um solo? Será que você precisa se sentir diminuída sempre? Será que você precisa ser inferiorizada sempre porque você não foi ensinada a reconhecer o seu valor? Será? Será que você ainda não entendeu que você pode e merece e tem que se permitir viver coisas melhores? Sim. Numa linguagem bem atualizada, né? As partes ruins também dão match. Numa linguagem bem atualizada, né? Você está pensando que somente o amor florido e bonito se encontra? Não, a parte tóxica também se encontra. Pessoas intoxicadas, elas vão em busca da sua parte tóxica.
E aí ela não vai te curar. E eu também não sei se você vai conseguir curar ela enquanto você não se curar. E ainda está arriscado. Eu vou ser bem ousada, mas bem direta, mas com muito carinho em dizer para você que quando você se permite curar, aquela pessoa tóxica não quer ficar mais perto de você, porque na verdade ela nunca quis ser curada. Ela quer continuar também se nutrindo da toxicidade. Ela quer continuar se alimentando daquilo que dói. Ela tem prazer nesse tipo de relação. Aí você começa a ser curada, a outra pessoa tóxica começa a dizer que você mudou, que você não é mais a mesma, começa a dizer que você está diferente, começa a dizer que agora você não presta mais. Realmente não presta. Não presta para continuar doente, não presta para continuar intoxicada, não presta para continuar sendo agredida, sendo diminuída, sendo desvalorizada. Então, todas as vezes em que o seu emocional ele se agarra num ciclo tóxico, isso não vai te curar. E aí é você, a responsabilidade é sua, de aprender a observar qual foi a emoção que existia aqui dentro que se agarrou nisso que dói. Será que quando você era menina, você cresceu numa família desestruturada e por causa disso, por causa de todo esse tumulto, você agora busca um relacionamento que mantenha você no tumulto? Será que você cresceu no lar onde seu pai agredia sua mãe, onde a sua mãe não te dava devida atenção por 1000 motivos, e aí agora você vai em busca de um relacionamento de alguém que não te dá atenção? E que você continua resolvendo tudo sozinha? Você continua assumindo tudo sozinha? Porque você é mulher pra caramba, ainda bate no peito, eu sou mulher pra caramba. Não, não é. Você é uma mulher adoecida. Você é uma mulher que ainda não conseguiu aceitar a sua estrutura feminina de maneira saudável. Você tem condições de fazer tudo sozinha, isso é louvável. Não estou dizendo que você precisa de todo mundo para fazer tudo, não, 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 não. Eu só estou dizendo que no momento em que você entende que você só pode fazer sozinha, você está adoecida. No momento em que você não se deixa mais ser cuidada, você está adoecida. No momento em que você se posiciona como resolvedora de tudo o tempo todo, dominadora que faz tudo do seu jeito, somente do seu jeito, você está adoecida. O seu feminino está gritando socorro. O seu feminino está dizendo para você que você precisa aprender a olhar as suas emoções e ser cuidada. Obrigada pelos corações, alguém liberou um coração. Quem me acompanha sabe que eu gosto dessa quando vocês liberam um coraçãozinho. Me faz entender que vocês estão assimilando o que eu estou dizendo, tá? Então, todas as vezes em que o seu emocional está abalado, todas as vezes em que o seu emocional não está vivendo uma relação de transformação, a tendência é você ir procurar o quê? Um relacionamento tóxico, um relacionamento de agressão. A tendência é você ir procurar um relacionamento que vai limitar o seu potencial, que vai fazer com que você se sinta menor, que vai fazer com que você não se sinta merecedora do potencial que você é. Então, uma maneira que a mulher tem para não se sentir tão danificada quando isso acontece é negar o próprio feminino, é se afastar da necessidade de ter cuidados. Olha, ao longo de mais de 20 anos e já no auge dos meus 46 anos, o que eu acompanho de mulheres que estão adoecidas, com problemas intrauterinos, com endometriose, com ovário policístico, com hemorragias contínuas, com problemas na pelve, com dores que a endometriose provoca, com problemas no reto, com problemas no baixo ventre. Por quê? Porque durante uma vida inteira elas tiveram e precisaram se posicionar como mulheres extremamente duras, independentes e capazes o tempo todo, 100%. Eu, como profissional e como mulher, eu consigo entender que existem períodos em que você precisa ser assim. Ok, eu respeito isso, respeito a sua história, mas a grande questão é quando você começa a acreditar que você só é desse jeito e aí você não se permite ser cuidada. Eu conheço mulheres que quando a gente chega perto e fala, como eu gosto de brincar, nossa, você tá linda, como você é bonita.
A mulher se assusta, a mulher faz cara feia, a mulher fala, isso não existe. Ou então se fecha todo, já acha que eu estou dando uma cantada. Não, não estou. Eu só estou como mulher elogiando a beleza de uma outra mulher. Mas ela está tão acostumada a ser enrijecida. Ela está tão acostumada a não ouvir um elogio. Ela está tão acostumada a ir vivendo a vida de maneira dura, rígida, sempre muito tensa, que quando ela escuta um elogio, ela não consegue aceitar. E geralmente essas mulheres, elas acabam o quê? Ferindo o próprio feminino, ferindo o próprio feminino, sendo práticas o tempo todo, sendo dominantes o tempo todo, não se permitindo cuidar e reclamando que estão sobrecarregadas. Essa geração que tinha o orgulho, ou que tem o orgulho de ser chamada de guerreira, essa sensação que tem o orgulho de falar e bater no peito que é independente de tudo, é uma geração que está adoecida, porque na verdade nós não somos feitas para sermos 100% independentes em nada. O ser humano, entenda isso, o ser humano é um ser relacional, nós precisamos uns dos outros. Se a família é tóxica, a vida providencia amizades. Se as amizades são tóxicas, a vida providencia outras amizades. Se o lugar que você está é tóxico, a vida providencia uma estrutura para que você mude de lugar. Mas o fato é que todas essas mudanças passam por você. E aí, o desafio é entender que o seu emocional abalado não vai querer que você se mova, não vai querer que você mude, não vai querer que você conheça um novo. Você já parou para perceber como é complicado mudar um hábito? Já parou para perceber como é desafiador liberar uma memória de dor? Eu sempre falo aqui de algumas experiências na comunidade Transformar ao longo de 20 anos de profissão. Eu lido com mulheres que sofreram abuso e violência na infância. E aí as reações no corpo são muito notórias. Como profissional, existem algumas situações em que eu só observo a pessoa, a mulher, e eu sei que ela foi vítima de abuso e violência, ou que ela ainda é. Por quê? Porque o seu corpo reage. E aí quando o seu corpo reage, ele encolhe, ele vai para trás, os olhos arregalam, o semblante cai, algumas viram muito o rosto, enfim, tem uma sequência de reações em que o seu corpo inconscientemente mostra que você está dolorida. E aí, mulheres que sofreram esse tipo de situação, para se defender, elas aprendem a ser duras. Mulheres que sofreram essa situação, para se defender, elas aprendem a ser rígidas. Mulheres que sofreram essa situação, para se defender, elas levantam a bandeira de ser independentes sempre. Mas isso vai fazendo e trazendo para você um processo de adoecimento muito danoso, muito ruim. E aí você precisa de um relacionamento saudável para te ajudar a curar. Eu costumo dizer que pessoas ferem pessoas, mas... Não, deixa eu corrigir minha fala. Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas que entenderam o processo de curar também curam pessoas. O ser humano é feito para se relacionar. Então, olhando com calma para o seu ambiente, onde você vive, as pessoas com quem você está, quem te rodeia de verdade, quem está mais perto, observe se essas pessoas estão contribuindo para a sua melhora ou se elas estão contribuindo para aquilo que te dói. E aprenda a mudar o seu ciclo, porque todas as vezes em que você repete uma dor, é porque o seu emocional está com o ciclo adoecido e você precisa de ajuda para curar. E aí você precisa procurar um profissional. Aqui nas minhas lives eu sempre comento isso, sempre que eu lembro eu falo, olha, entenda que o profissional, seja psicanalista, psicólogo, terapeuta, mentor, todo profissional também é humano. Então, cuidado com as projeções que você faz. Eu também costumo dizer nas minhas lives que se você encontrar um profissional perfeito, suspeite, porque tudo perfeito demais tem algum probleminha. A humanidade traz consigo algumas dores e é isso que nos faz humano, para poder sentir a empatia pelo outro.
A diferença entre um profissional e, de repente, a sua experiência de vida é que o profissional já aprendeu alguma técnica para te ajudar primeiro. Mas a humanidade vai sempre dizer para mim e para você que todos nós precisamos ser curados de algum jeito, de alguma forma, em algum tempo. E aí, quando a gente vai olhar para o lado emocional, quando a gente vai olhar para o lado do inconsciente, as feridas mais profundas são as feridas feitas por quem nós amamos. Por quê? Porque nós não temos defesas, ou as defesas estão baixas. E quando isso acontece, é preciso de ajuda porque o corpo sente mesmo. Então, todas as vezes, lembre disso, todas as vezes em que você está vivendo um relacionamento tóxico, sai de um relacionamento e vai para o outro com dificuldade, como o exemplo que eu disse um pouco antes, só mudou o carcereiro, é porque dentro de você está girando uma dor que você precisa tratar. Dentro de você está girando o reflexo adoecido de uma emoção que não está legal. E às vezes sozinha você não consegue enxergar, sozinho você não consegue enxergar. E aí o seu corpo ele vai dizer para você aonde é que dói, aonde os sintomas estão sendo repetidos. Cada parte do corpo vai falar um pouco de uma parte emocional. Se você vive um longo período de medo, provavelmente os seus rins, o sistema urinário serão afetados. Ai, Tati, mas eu tenho constante infecção urinária. Para observar quanto tempo você ficou com medo, se sentindo insegura, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada. Os rins e todo o sistema urinário refletem o excesso do medo. Ah, Tati, eu sinto muita raiva o tempo todo, desde menina, desde pequena. E aí o que dói? O estômago. A acidez, o fogo, segundo a cultura Thai, o terceiro fogo, que é o estomacal, ele acende, e aí machuca, provoca úlceras, provoca gastroenterite, provoca o refluxo. Ah, Tati, mas eu sinto muita raiva, um descontrole. Eu sou conhecida como a cabeça quente. E aí o que você sente? Dor nos músculos? Porque o seu corpo aqueceu tanto, que a sua musculatura começa a inflamar. É assim que acontece. Ah, Tati, eu não sinto problema no estômago, não sinto problema nos rins, não sinto essa dor nos músculos, mas eu tenho constantes dores de cabeça. E aí você para pensar, dor de cabeça. Pois é o liberar de uma emoção ou de emoções sem filtro. Há quanto tempo você pensa o tempo todo sem parar, sem aprender a dar um refrigério para os seus pensamentos? Ah, Tati, eu fico puxando demais esse dedo aqui, né? Tem gente que estala os dedos, estala, ou então puxa. A sua mão, ela vai mostrar quais são as emoções que estão acumuladas. E aí esse daqui, por exemplo, é o dedo que mostra a insegurança, é o dedo que mostra o medo, o descontrole, o vazio e a solidão. E aí você precisa aprender dinâmicas de como harmonizar o seu corpo. Para você que me conhece sabe que eu gosto de caminhada, pratico um esporte para colocar a agressividade para fora, que é o Muay Thai. Sou apaixonada por fazer yoga, que é sentar e aprender a mexer e movimentar o meu corpo mais devagar. Isso me trouxe mobilidade, qualidade de vida, trouxe relaxamento para os meus músculos, trouxe a capacidade de organizar a minha mente para que eu reconhecesse os movimentos do meu corpo. Porque você já parou para prestar atenção? Por exemplo, quando alguém vive um ataque, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, você já parou para prestar atenção nos movimentos que o corpo dessa pessoa faz? É muito comum que encolha, é muito comum que trema, é muito comum que se chacoalhe, né? Que faça isso aqui, ó, os membros contorcem. E a pessoa, quando cai no chão, ela fica em posição fetal, né? Junto assim. Por que isso acontece? Porque a energia da emoção é tão forte quando vem para fora que os músculos sentem o impacto e eles, repuxam. No rosto também acontece isso, repuxa.
o famoso bruxismo. Fechou aqui, ó. A mandíbula não abre. O músculo, ó, retrai. E aí você precisa, para aprender a cuidar do seu corpo, você precisa aprender a perceber como o seu corpo está reagindo. Geralmente, eu quando estou aqui na comunidade transformal, quando eu estou lá no treino, né, praticando o esporte, estou lá alongando e fazendo os processos, isso acontece muito no treino. O pessoal fica olhando assim e ri um pouco porque não está acostumado. Mas se eles entendessem, ou quando eles entenderem, ou você entendendo como é importante alongar o seu corpo, no momento em que você para fazer um movimento de alongamento, você precisa organizar a sua mente com o movimento. Porque na crise de ansiedade, o corpo se retorce todo porque a mente está desorganizada. Existe uma desarmonia. Então imagina, muita energia interna, emoções reprimidas, conflitos na cabeça, acúmulo. Energia, bum, joga para fora. O corpo sente o impacto, endureceu, caiu. A sua mente não consegue comandar o seu corpo. Então, para curar, você precisa aprender a fazer o caminho contrário. Você precisa ensinar a sua mente a reconhecer os reflexos do seu corpo. E aí, como eu estava dizendo que eu cortei aqui, quando é na comunidade Transformar, geralmente eu pego pela mão e falo assim, vamos dançar. A gente percebe que as pessoas estão duras, não conseguem nem dançar. Vamos fazer isso aqui, ó, dançar. Não, a pessoa está dura, não consegue fazer um movimento. Por quê? Porque é muito tempo lançando energia no mesmo lugar e a musculatura está doente. Mas só dançar, Tati? Vou te trazer uma informação. A Organização Mundial da Saúde informa que fazer dança, praticar dança num ritmo adequado e pelo menos 3 vezes na semana evita ataque cardíaco. Por quê? Evita com que os seus músculos inflamem e provoquem aí a gota, provoquem distensões. Por quê? Porque quando você dança, você alinha os seus pensamentos, a sua percepção com os movimentos do corpo. Quando tudo se alinha, o movimento vai ficando ritmado e tranquilo, o seu corpo vai liberando os movimentos do músculo e o seu cérebro vai liberando noradrenalina, serotonina e química boa, cortisol. E isso vai fazendo com que o seu corpo relaxe. Isso vai melhorando a corrente sanguínea, vai melhorando o nível da sua pressão arterial, vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua dicção, vai melhorar a sua libido, dançando. Aí de vez em quando, aqui na comunidade alguém me filma, ajuda a fotografar, eu dançando na chuva, eu dançando dentro de casa, eu dançando com a turma. Por quê? Porque o corpo adoecido, ele não se movimenta. O corpo, quando está no processo de adoecimento, por causa do emocional, esse corpo enrijece. O indivíduo pode ir para a academia 25 vezes na semana, fazer o mesmo movimento. Mas se ele não conseguir flexibilizar, esse corpo vai endurecer e adoecer. Se as emoções não conseguirem ser liberadas de forma saudável, se o seu corpo não conseguir produzir o cortisol correto, se a sua mente não conseguir alinhar o comando de movimentos suaves, você vai adoecer. E aí é muito, 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 muito importante que você aprenda e entenda que é corpo, alma e espiritualidade. E dentro da alma você tem a sua mente e a sua emoção. Duas coisas diferentes. E dentro da mente, do raciocínio lógico, você pode pensar, analisar, refletir, decidir. Mas ela sempre vai estar submissa. A mente racional sempre vai estar submissa às suas emoções. Sempre. E aí você pode falar para mim, não, mas tem gente que é extremamente racional.
Esse é um mecanismo de defesa emocional, onde a pessoa faz uma releitura da emoção e racionaliza. Ainda assim, é a emoção comandando a razão. Então, a gente está falando hoje um pouco sobre o porquê que você quer curar o seu corpo antes de curar a sua alma. O que vai na sua alma? O que está acontecendo no seu emocional? Que situações você não está conseguindo decidir? Que conflitos estão acontecendo na sua vida e que estão deixando você paralisada? O que está acontecendo e que você precisa se reinventar? E aí se reinventar é um processo extremamente delicado, desafiador e que vai passar pelas suas dores emocionais. Recentemente eu comentei com alguém e eu falei assim, nossa, eu vivi uma situação que eu não esperava e aí aquilo parece que quebrou uma parte em mim. Eu sempre comento isso aqui nas lives, porque eu sou humana e doeu pra caramba. Aí eu fui para análise, fui fazer o que eu aprendo, para hoje falar para você que é possível se reconstruir, mas se reconstrua melhor. E para que haja o processo de reconstrução, você precisa aprender a liberar algumas emoções tóxicas, senão você vai se intoxicar de novo. E como eu gosto de ensinar, é um dia após o outro. Você vai prestando atenção em você, você vai prestando atenção naquilo que está sendo ensinado e você vai percebendo que a sua emoção está mais leve, que você está mais liberada e que você mudou a forma de reagir às situações que acontecem. Aí, quando chega nesse nível, quem estava perto de você para se manter se nutrindo do que estava sendo tóxico em você, não vai ficar. Então, quando essas pessoas tóxicas começarem a sair da sua vida, libera, deixa ir. Porque elas serviram para um momento da sua vida. Dê espaço para o novo chegar. E aí, quando o novo vier, perceba se está contribuindo para o bem. Se está contribuindo para o bem, pode ficar. Se está contribuindo para uma visão mais ampla, é muito bem-vindo. Se está contribuindo para te ensinar a ser um indivíduo melhor, aí sim, você está fazendo um bom trabalho em você mesmo primeiro, tá? Vou estar encerrando a live, hoje foi uma live de desafio, a gente começou aqui às 1h30. Para você que está assistindo, eu quero convidar você a conhecer a nossa comunidade online. Sim, nós estamos com a comunidade Transformar Online. É só você ir no Instagram, verificar nossas redes sociais e ali você encontra o pacote de lives, você encontra os nossos cursos online e encontra muito conteúdo transformador para mudar a sua vida de dentro para fora, tá certo? Se você puder, vai lá no nosso Instagram, @comunidade transformar, escolhe uma postagem, clica lá, deixa uma mensagem bem maravilhosa pra gente, que eu vou estar respondendo com muito carinho, tá bom? Vou estar encerrando como eu faço sempre, quero agradecer junto contigo. Eu creio no poder das mãos, na energia que flui através dela para nos abençoar também. Então você que acredita, pegue aí suas mãos, uma mão aqui, ó, na terra das suas emoções, e uma mão na terra dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dizendo assim, Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje o Senhor escolheu esse dia para que a gente estivesse junto. Alinha as nossas emoções com os nossos sentimentos e pensamentos. Que a terra das nossas emoções seja alinhada com os nossos sonhos alinhados contigo. Que tudo flua para melhor. E ainda que haja alguma dor aqui, no território emocional, seja por perda, seja por violência, seja por experiências difíceis, que nós possamos aprender a liberar isso de dentro, encontrando um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Eu também quero hoje falar contigo, te pedindo para alinhar os nossos sonhos. Coloca os sonhos de novidade de vida na mente de cada um daquele que alcança essa live. Porque nós precisamos sonhar, ter esperança, trazer à memória o que pode dar esperança, para que sejamos melhores a cada dia. Gratidão, Pai, porque tem me dado a oportunidade de aprender a viver contigo e a ensinar um pouco daquilo que eu acredito aqui dentro. Porque primeiro flui em mim para alcançar aqueles que nos escutam. Continua, Pai, abençoando cada casa e cada família, cada relacionamento. E que a melhoria da transformação aconteça em nós. Tá certo? Olha, eu vou estar encerrando a live. Ela fica gravada por um tempo no nosso Instagram.
depois ela vai para a nossa página na comunidade Transformar. E aí só tem acesso quem adquire os nossos cursos e quem faz parte da nossa comunidade online, tá bom? Um beijo, obrigada pelos corações.